Esse é o único vídeo que você vai precisar ver para fazer a leitura dos candles do jeito certo. Sabe aquele lance de ficar decorando o nome de padrão de candle? Esquece disso. A partir de agora você vai aprender a ler a história que o candle está te contando, para entender qual que é a força predominante. É compradora? É vendedora? É de alta? É de baixa? Eu vou te mostrar de forma simples e descomplicada como você fazer a leitura de candles do jeito certo para transformar candles em dinheiro no seu bolso. E a verdade é que o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é a base que todo trader que opera análise gráfica, análise técnica utiliza para fazer dinheiro com consistência no trading. Então, se você é iniciante, está começando a estudar sobre trading, presta atenção em cada detalhe desse vídeo, porque certamente ele vai fazer toda a diferença na sua jornada como trader. Então, eu vou dividir para você aqui essa estrutura de leitura dos candles para você transformar candles em dinheiro no seu bolso em 3 passos. E o passo número 1 é saber identificar a formação do candle, a anatomia do candle, como que um candle é construído, como que ele é formado. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar essa parada na prática. Então olha só, aqui eu tenho 2 candles, eu tenho um candle comprador e eu tenho um candle vendedor. O candle comprador é representado pela cor verde, você pode representar ele pela cor que você quiser, mas de maneira costumeira o que a gente vê muitos traders fazendo é atribuindo a cor verde para candles compradores, candles de alta, e a cor vermelha para candles vendedores, candles de baixa. Então como que a gente faz a leitura de um candle comprador, um candle positivo, vamos colocar assim? O candle ele abre nessa região de preço e pode ser em qualquer tempo gráfico, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, semanal, mensal, enfim, independentemente do tempo gráfico ou time frame, os candles eles se formam exatamente dessa maneira que eu vou te explicar. O que vai diferenciar é o tempo que ele demora para se formar. Então vamos pegar de forma prática aqui um exemplo de um candle de 5 minutos. Então vamos supor que esse candle demora 5 minutos para ser formado entre a sua abertura e o seu fechamento. Durante 5 minutos, um candle verde, um candle positivo, um candle comprador, ele abre nessa região de preço, ele abre de baixo e ele fecha em cima, né? Isso que faz com que um candle seja comprador, positivo. O preço de fechamento dele é superior ao preço de abertura. Então ele abriu nesse ponto, durante 5 minutos ele chegou num dado momento a cair um pouquinho. Então se ele caiu um pouquinho, se ele trabalhou num dado momento durante 5 minutos abaixo do preço de abertura, essa sombrinha aqui é um histórico de movimentação do preço. E num determinado momento, esse candle aqui durante os 5 minutos ficou o quê? Vermelho, ficou negativo. Ao passar os 5 minutos, ele foi subindo, entrou força compradora, os compradores foram dominando a parada, foram dominando, chegou até aqui em cima, na máxima dele. Só que antes de fechar os 5 minutos, vendedores, vamos colocar a cor vermelhinha aqui, ó, vendedores entraram e o candle fechou neste ponto, nessa referência. Esse é o preço de fechamento do candle, esse é o preço de abertura, essa é a mínima que o candle chegou, né? O preço mínimo que o candle chegou, e aqui é o preço máximo que o candle chegou. Dessa forma, nós temos uma formação de um candle comprador, pegando o exemplo de um gráfico de 5 minutos. Beleza. Agora, vamos para o outro lado para a gente ver o candle vendedor. O candle vendedor é o oposto. Ele abre em cima e ele fecha embaixo, ou seja, o preço de fechamento é abaixo do preço de abertura. É o que faz com que esse candle seja negativo. Vamos utilizar o mesmo exemplo de 5 minutos? Durante 5 minutos ele abriu nesse ponto, entrou um voluminho comprador, ele subiu até aqui em cima, só que os vendedores vieram e empurraram o preço para baixo. Pum! Até aqui embaixo. E antes de fechar, entrou um pouquinho de compradores, então o candle fechou nessa região de preço. Preço de abertura, preço de fechamento, a máxima do candle, a mínima do candle. Nesse caso, tivemos a formação de um candle de 5 minutos negativo, vendedor. Então, essa é a anatomia do candle. Essa é a estrutura da formação do candle, como que ele se forma. Bom, agora que você entendeu como que faz para fazer a leitura da construção, da formação de um candle, nós vamos para o passo número 2. E o passo número 2 é você aprender a identificar a região onde esses candles são formados. E é muito importante. Você vai observar, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com você e vou mostrar um gráfico, que os preços não tomam decisão de forma aleatória. Eles normalmente revertem em regiões extremas, em regiões de suporte, resistência, né? O que é um suporte e uma resistência? O suporte nada mais é do que uma região de chão, onde o preço sentiu e começou a subir. E uma resistência, como se fosse uma região de teto, onde o preço bateu cabeça, sentiu e começou a cair. E um suporte rompido, vamos supor que você tem um chão aqui. Imagina que você está num prédio de 5 andares, você está no terceiro andar, você tem
tem o chão do terceiro andar. Se ele rompe, o que é chão no terceiro andar vai ser teto lá no segundo, se você passa aí para o segundo andar. O oposto também acontece. Vamos supor que você está no terceiro andar, você tem o teto do terceiro andar é chão no quarto andar. Então você sobe, você rompe o teto do terceiro andar, você vai estar no quarto andar, o que era teto antes passa a ser chão. Então, um suporte rompido vira resistência, uma resistência rompida vira suporte. E por isso que é importante você entender essa dinâmica de localização onde os candles se formam, porque quando você identifica um candle de força compradora numa região de suporte, a probabilidade dele subir é muito maior do que se você encontrar um candle de força compradora em região de resistência. Pode ser um candle de exaustão, um candle de cansaço, e logo em seguida entrar uma força vendedora. Então, candles de força em região de suporte são candles de ignição, provável movimento de alta. Candles de força comprador em região de resistência podem ser candles de exaustão, provável cansaço por parte dos compradores e em seguida, tendo a formação de um candle de força em resistência, um candle vermelho em resistência, por exemplo, pode ter uma ignição de movimento de baixa. Da mesma forma, se numa região de suporte forma-se um candle de força vendedora, pode ser um candle de exaustão que pode vir seguido de um candle de força compradora mandando o preço para cima. Vamos entender essa parada no gráfico agora. Vamos lá, eu tô aqui agora no mini índice, gráfico de 15 minutos. Observa que eu tenho algumas regiões demarcadas aqui, ó. Essa linha amarelinha horizontal marcou essa região de preço que foi suporte no passado, né? O preço sentiu e subiu. Quando veio testar de novo, funcionou como suporte novamente. E observa que aqui rompeu essa região que era suporte e depois funcionou como resistência. Esse é o último pregão no momento que eu tô gravando esse vídeo. E observa que aqui em cima ele testou uma região que foi resistência muito forte também e caiu. Vamos tirar um pouco o zoom do gráfico para a gente entender. Olha só que interessante. Essa região onde ele sentiu uma região que foi uma resistência forte no passado. A gente tem alguns pontos de teste aqui, ó. Esse ponto, onde o preço sentiu e caiu. Vamos analisar aqui agora a formação dos candles quando o preço testou essas localizações, essas regiões importantes. Observa que quando o preço testou essa região que nós mapeamos com base no comportamento passado como uma região de resistência forte, ele deixou para nós aqui, ó, esse candle vermelho bonitão. Vamos olhar para a anatomia dele, para a formação dele. Observa que é um candle vendedor, né? Ou seja, o preço de fechamento fechou abaixo do preço de abertura. Então ele abriu nesse ponto. Num dado momento, durante 15 minutos, que é esse gráfico aqui, o preço subiu, ele ficou verde, acompanhando a força desse candle. Ficou verde, só que antes de fechar os 15 minutos entrou vendedores até aqui embaixo. Antes de fechar, entrou um pouquinho de compradores e ele fechou nesse ponto. A pergunta que eu faço para você é, esse candle, ele é predominantemente comprador ou vendedor? Vendedor, né? Tá bem claro que a força que predominou na formação dele foi de vendedores. Em região de resistência, então qual é a maior probabilidade do movimento seguinte? Movimento de baixa. Então nós tivemos um candle de bastante força vendedora, empurrando o preço para baixo, trabalhando inclusive abaixo das médias, mas isso é um assunto para um outro vídeo, e veio testar a região que antes era a região de suporte. E aqui na região de suporte, o que aconteceu? Olha só que interessante. Esse candle testou a região de suporte e em seguida entrou um candle de força compradora, onde nós tivemos o preço de fechamento acima do preço de abertura. Então, mesma coisa, durante 15 minutos esse preço abriu nesse ponto, chegou a cair e ficou vermelho, compradores empurraram para cima e teve essa sombrinha superior aqui, onde entrou um pouquinho de vendedores, mas ele é predominantemente comprador e é quase um engolfo de alta, né? Ou seja, quase que o candle comprador engoliu por inteiro o candle vendedor anterior. E logo em seguida entrou força compradora. E o preço veio testar uma região de resistência mais próxima, essa região de topo aqui, onde entrou essa continuidade do movimento vendedor estabelecido por este candle de ignição naquela região de resistência forte. E no último pregão, olha que interessante, nós tivemos um forte movimento de baixa depois da abertura do mercado e o preço veio testar exatamente uma região de suporte do passado. E quando ele chegou nessa região, observa como ele teve dificuldade para continuar o movimento de baixa. Ele ficou lateralizado, né? Ficou de lado e aí entrou o quê? Entrou uma força compradora. Olha que interessante essa formação aqui, ó, esse contexto. Vamos dar uma analisada nele. Aqui
nós tivemos um candle de força compradora, nós tivemos essa tentativa de vendedores e logo em seguida um candle de força compradora confirmando que os compradores estavam mais interessados do que os vendedores nessa região e que existia uma probabilidade grande de um movimento de correção, um movimento de alta que estaria por vir. Então, se a gente olha para a anatomia desses candles, olha só, esse abriu nesse ponto e fechou aqui em cima. Não há dúvidas que ele é comprador. Já esse outro aqui, ele abriu nesse ponto, subiu, ficou verde, comprador, entrou força vendedora, ele fechou aqui, ó. Caiu até aqui, subiu e fechou aqui. Só que logo em seguida, este candle anulou essa tentativa de vendedores frustrado. Observe que é uma história mesmo, como se a gente estivesse lendo um livro. Esse cara aqui abriu nesse ponto, ele chegou a ficar vermelho, só que os compradores dominaram a parada e levou o preço aqui para cima e ele fechou aqui e a gente teve uma continuidade do movimento de alta. Dessa forma, a gente consegue identificar claramente as localizações onde existe uma probabilidade grande do preço fazer um movimento de tendência cadenciado e assim a gente toma melhores decisões. E o grande segredo é você casar a informação que o candle de forma isolada te dá com a informação que o gráfico de forma macro te dá. Isso é chamado de leitura de contexto e contexto é o poder. Quando você aprende a ler o contexto, você toma melhores decisões e coloca mais dinheiro no seu bolso. Falta mais uma informação importante para eu te dar acerca dos candles. Eu vou te mostrar os 5 principais candles e como fazer a leitura desses candles sem se prender a nome. Você pode dar o nome que você quiser. Vamos entender essa parada na prática. Eu separei aqui os candles compradores e vendedores em uma escala de força que vai de 1 a 5, os 5 principais candles, onde o primeiro, obviamente, é o mais forte de todos, o segundo mais forte, terceiro, quarto e quinto. Vamos olhar aqui para cima primeiro para os candles compradores. Observa que esse cara aqui abriu nesse ponto, pode ter uma sombrinha aqui para baixo? Pode ter uma sombrinha para baixo, pode ter uma sombrinha para cima. Ele abriu nesse ponto e fechou aqui em cima. Não resta dúvidas que esse candle é mais comprador do que vendedor. Então imagina, como eu já disse anteriormente, que você observa a formação de um candle desse em região de suporte. A probabilidade do movimento seguinte é de alta, é de continuar esse movimento de força estabelecido por esse candle que aconteceu em região de suporte. Agora vamos ver o segundo candle mais forte dos compradores. Abriu nesse ponto, num dado momento entrou o quê? Força vendedora até aqui embaixo, só que os compradores dominaram a parada e levou o preço aqui para cima e fechou aqui. Ou seja, esse camarada aqui, ele é predominantemente comprador, mas o que diferencia ele do primeiro mais forte? É que num dado momento os vendedores ficaram interessados, entrou uma força vendedora, mas foi rapidamente anulada pela força compradora. Já o terceiro mais forte abriu nesse ponto, num dado momento ele ficou vermelho, aí ele subiu até lá em cima, só que antes de fechar, ele fechou aqui embaixo. Ou seja, antes de fechar, entrou um pouco de força vendedora, diferente desse, que antes de fechar entrou força compradora, por isso que ele é o terceiro na escala de força. Já o quarto mais forte abriu nesse ponto, num dado momento chegou a ficar vermelho, negativo, os compradores empurraram para cima, os vendedores empurraram para baixo, ele fechou levemente positivo, como se fosse um cabo de guerra, só que os compradores ainda venceram por pouquinho. Agora, esse cara aqui é o cara que engana muita gente. Esse camarada, ele abriu nesse ponto. Num dado momento, ele subiu e ele chegou a ficar basicamente igual o primeiro candle, bem comprador, só que antes de fechar, os vendedores empurraram para baixo e ele fechou aqui. A pergunta que eu faço para você agora, o que é maior aqui? A sombra ou o corpo? A sombra. Então esse candle, apesar dele ser verde, ele é predominantemente vendedor. É um candle que tem mais força vendedora do que compradora na formação dele. Esse candle, por exemplo, se você observa a formação dele em uma região de resistência, você fica atento à formação do próximo candle, que possivelmente vai ser um candle vendedor, mostrando anulação da força compradora e início de um movimento de baixa, um movimento vendedor. Já em região de suporte, ele pode ser, como é conhecido, um martelo invertido, seguido de um candle de força compradora, mostrando a continuidade de um movimento de alta. Então depende de onde ele é formado, você fica atento sempre à formação do próximo candle para entender melhor o contexto e para onde o mercado tem uma probabilidade maior de ir. Só que de forma isolada, se você observa de forma isolada para esse candle, ele é mais vendedor do que comprador. Em contrapartida, vamos olhar aqui para a parte de baixo agora. Na parte de baixo nós temos da mesma forma uma escala de 1 a 5 de força, só que de candles vendedores. E é o oposto. O primeiro abriu nesse ponto, fechou nesse
nesse ponto. Não resta dúvida que ele é mais vendedor do que comprador. O segundo abriu nesse ponto, num dado momento entrou força compradora, os vendedores empurraram o preço para baixo e ele fechou aqui embaixo. O segundo mais forte, por quê? Porque num dado momento entrou uma força compradora, diferente do primeiro que não teve força compradora, só vendedores dominaram a parada. Esse outro cara abriu nesse ponto, chegou a ficar verde, caiu, vem vermelhão, e os compradores empurraram um pouquinho para cima e ele fechou aqui. Esse outro é o cabo de guerra, só que quem ganhou aqui? Os vendedores, por um pouquinho, mas ganharam. Já esse último aqui, ele abriu nesse ponto, num dado momento ele chegou a ficar bem vermelhão, bem vendedor, tal como esse primeiro camarada aqui, só que os compradores empurraram o preço para cima, pum, e ele fechou aqui. O que é maior aqui? Sombra tem cor, hein? É maior a força compradora do que vendedora. É só olhar assim de forma visual. O verde é maior do que o vermelho aqui. Então, os compradores dominaram a parada. Mas como eu disse, depende muito da localização onde ele é formado. Por isso que você precisa aprender a ler a estrutura do candle na localização certa. Agora, para ficar ainda mais didático e mais fácil de você compreender, vamos ver na prática essa leitura da formação dos candles nas localizações mapeadas no mercado internacional. Nós vimos no mercado nacional no mini índice, agora vamos ver no mercado internacional no gold, no ouro. Então vamos para a tela do computador. Legal, eu tô aqui no ouro, gold, gráfico diário, onde cada candle desse demora um dia para ser formado, né? Então um tempo gráfico maior. Observa esse candle aqui, ó. Esse candle aqui é um candle gigantesco, né? Bem vendedor, é um candle de notícia, uma notícia importante de calendário que trouxe uma volatilidade, uma movimentação muito forte. Observa que durante a formação desse candle que demorou um dia para ser formado, ele abriu onde? Ele abriu neste ponto, ele chegou a ficar bem verdão, bem comprador, só que os vendedores empurraram lá para baixo e ele fechou aqui nesse ponto. Logo em seguida tivemos a continuidade do movimento de baixa. Quando o preço chegou nessa região, que no passado foi o que? Foi resistência, ele sentiu essa região de preço, olha só, e entrou o que? Uma força compradora. Um candle que resta dúvida que é comprador, ele abriu nesse ponto e fechou aqui em cima, não resta. Predominantemente comprador, o único candle engoliu 3 candles e levou o preço para cima. Onde que o preço veio testar de novo? Uma região de teto, de resistência, e olha só a formação. Tivemos um candle de força compradora com uma sombrinha superior razoável, né, mostrando que antes de fechar entrou força vendedora, e observa como que fechou este candle seguinte. Ele abriu nesse ponto, compradores entraram na parada, só que antes de fechar os vendedores dominaram e levaram o preço para baixo. O que aconteceu? Candle de força vendedora em região de resistência, um engolfo de baixa, né, um padrão de candle, deu ignição para um movimento de baixa. E onde que o preço foi testar? Região que antes foi resistência e agora funciona como suporte. Observa que quando você aprende a ler a estrutura do candle nas localizações certas, a clareza vem. E dessa maneira você consegue ganhar mais do que perder, transformando candles em dinheiro no seu bolso. E agora que você aprendeu como fazer a leitura dos candles do jeito certo, coloca essa parada na prática, porque quanto mais você faz, melhor você fica. E assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para fixar esse conhecimento na sua mente e você conseguir fazer com que o resultado aconteça. E olha só, eu deixei para você na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado, 2 links. O primeiro deles é um link para um e-book gratuito, onde você vai aprender como ler o mercado de forma simples e objetiva e certamente vai te ajudar a continuar os estudos com base nesse vídeo que você acabou de assistir. E o segundo link é o link para você saber mais sobre como fazer parte da minha comunidade de traders. Lá você vai ter acesso a uma formação que vai do zero absoluto ao avançado, além das salas de trade ao vivo, onde a gente coloca a teoria na prática. Você vai poder operar ao vivo comigo de segunda a sexta-feira. Faz assim, ó, aperta no link, baixa o e-book, continue o estudo e veja mais sobre a comunidade TraderX. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!